E aí, pessoal, vou passar para vocês agora as orientações para a recuperação paralela de desenho geométrico. O conteúdo que vai ser cobrado vai ser apenas o módulo 1, cujo título é Retomando. Nesse módulo, nós estudamos o uso dos materiais, que são a régua, o compasso, o transferidor e os esquadros. E também as linhas notáveis, onde nós temos que ficar bem atentos com as características e com as suas construções. Então, pessoal, desse módulo 1, a primeira parte, fala sobre a utilização dos principais instrumentos de desenho. Eu destaquei aqui para vocês algumas partes da apostila que vocês devem estar estudando, lendo, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Então, aqui, nessa primeira parte que eu destaquei, está falando sobre o lápis, a lapiseira e a borracha, né? Isso aqui tudo vocês já sabem, já usam faz bastante tempo. Mas o que a gente precisa destacar mesmo é sobre esses instrumentos aqui, né? Que é a régua, que é para traçar reta, né? Para fazer medimento de segmento de reta, entre outras coisas que a gente faz com a régua, né? O transferidor, que serve para medir ângulos, desenhados, ou até mesmo para desenhar ângulos, para construir ângulos, né? Com as medidas dadas. O compasso, que é para traçar arcos de circunferência e transportar segmento de reta. E o jogo de esquadros, que é para traçar as retas paralelas e as retas perpendiculares. Já no segundo tópico, nós vamos fazer as pesquisas de linhas, que são aquelas linhas que a gente chama de linhas notáveis. Por que elas são linhas notáveis? Porque elas têm características especiais que as outras linhas não têm. Então, os pontos dessas linhas, todos os pontos dessas linhas vão ter uma característica. Então, nós temos 5 linhas, das quais a gente chama de notáveis. Importante nós sabermos qual é a característica da linha, qual é a construção dessa linha, e como fazer a construção dessa linha. O primeiro caso que a gente estuda é aquela linha, onde está dizendo aqui, que dista de um ponto. Nesse caso, na apostila foi dado como exemplo 2 centímetros, lembrando que aqui pode ser qualquer medida, então pode ser 3 centímetros, 4, 10, não tem problema. Então, as linhas que distam de um ponto, nós temos que fazer uma circunferência. Então, todos os pontos que distam do ponto A estarão na circunferência. Lembrando, então, que para fazer a circunferência, você vai usar o seu compasso, abrir com o raio que foi pedido aqui, lembrando que sempre que aparecer assim, a 2 centímetros, este A seria o centro da circunferência, ou o ponto que vai distar, e os 2 centímetros é essa distância que foi dada. Como eu disse, pode mudar, pode ser 3, 10, 20. Então, é só colocar o centro no A e fazer a circunferência. Já a segunda, está dizendo aqui, todos os pontos que distem de uma reta. Mesma coisa agora, Sempre dando 2 centímetros como exemplo, mas pode ser qualquer medida aqui. Então, se dista de uma reta, a construção que deve ser feita é o par de paralelas, ou seja, vamos obter 2 retas que são paralelas, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, quando a gente falou da circunferência, qualquer ponto que eu pegar da circunferência e medir até o ponto A, ele vai ter 2 centímetros de distância. Nesse caso aqui, nós vamos ter a reta R, e para obter 2 centímetros de distância dessa reta, lembrando que distância tem que ter ângulo de 90 graus no caso de distância entre 2 retas, porque sempre distância é o menor caminho. Para obter 2 centímetros de distância, nós vamos ter 2 retas paralelas, porque eu tenho esses 2 centímetros, tanto de um lado, que nesse caso é para cima, ou para baixo. Então, se eu pegar um ponto nessa reta que eu chamei de P aqui em cima e medir, formando uma reta perpendicular com ângulo de 90 graus, nós vamos ter os 2 centímetros. Qualquer ponto que eu pegar dessa reta. Se eu pegar nessa reta de baixo, que foi chamada de P', qualquer ponto também
vai ter os 2 centímetros de distância da reta R. Então, para essa característica, nós teremos a construção do par de paralelas. Lembrando que a gente coloca P e P', só para, né, de paralela, para dizer que elas têm a mesma característica. Então, para não mudar o nome, para não ficar nome diferente, nós sabemos que essas duas retas têm a mesma característica, então uma fica P e P', que é essa aspas que está aqui do lado. A terceira característica que a gente estuda são todos os pontos que equidistem, né? Lembrar que equidistem é distar igualmente, está escrito aqui. De 2 pontos, que nesse caso são os pontos A e B. Então, agora nós temos que ter a mesma distância entre os 2 pontos, tá? Essa linha que a gente vai fazer é a reta M, mediatriz do segmento AB. Então, vão ser dados apenas os 2 pontos, e aí nós vamos construir uma mediatriz. Por quê? Porque qualquer ponto que eu pegar nessa mediatriz, se eu medir a distância até o ponto A, que agora vai ser em linha reta, e medir a distância desse ponto até o ponto B, essa distância vai ser a mesma. Então, dista igualmente. Para baixo, mesma coisa. Para cima, mesma coisa. Tá? Lembrando, então, que eu vou ter apenas 2 pontos. Então, tem que ligar, fazer o segmento de reta, achar o ponto médio, e depois, com os esquadros, fazer a mediatriz. Só voltando um pouquinho aqui, gente, que eu esqueci de falar, mas lembrar que quando eu faço o par de paralelas, eu tenho que deixar, tá? É só um lembretezinho que eu sempre falo para vocês, mas as pessoas às vezes deixam. Quando eu faço par de paralelas, eu tenho que deixar essa perpendicular aqui, né, para indicar que eu fiz corretamente, que obedeceu, né, a formar o ângulo de 90 graus entre elas, ok? Nesse caso, também, vou ter que fazer o AB, eu tenho que deixar o AB para poder depois fazer. Então, isso aqui é como eu fiz corretamente, né? É assim que eu sei que vocês fizeram corretamente. Quarta característica, agora nós trabalhamos primeiro com um ponto, com uma reta, depois trabalhamos com 2 pontos, agora vamos trabalhar com 2 setas. No caso de 2 setas, nós temos 2 possibilidades, porque nós temos que ou 2 setas, quantas posições, né, de 2 setas no mesmo plano, ou elas se cruzam, ou elas não se cruzam, ou seja, ou elas são concorrentes, ou elas são retas paralelas. Nesse primeiro caso que a gente está vendo aqui, nós vamos falar sobre as retas concorrentes. Então, nós temos aqui a reta R e a reta S, que se cruzam no ponto V, formando aqui 2 semi-retas, no caso, né? E eu quero todos os pontos que equidistem dessas retas, né? Que no caso aqui estão dizendo semi-retas, VR e VS, porque a gente poderia continuá-las, não tem problema, tá? Mas o que acontece? Então, para equidistar, ou seja, para ter a mesma distância, nós temos que formar um ângulo de 90 graus, né? E achar esses pontos que vão ter a mesma distância das 2 retas. Note que todos os pontos eles vão ficar bem no meio aqui da abertura formada por essas 2 semi-retas. Ou seja, o ângulo vai estar dividindo ao meio. Se eu divido o ângulo ao meio, o que eu faço? Eu faço a bissetriz do ângulo dado. Ok? Se é bissetriz, nós temos que usar o transferidor. Então, não é régua, nada. Tem que pegar o transferidor, medir o ângulo, fazer a continha dividir ao meio, marcar como eu divido ela ao meio, traçar a semi-reta, ou a reta, no caso, se for necessário aumentar, né? Fazer do outro lado também, pode ser uma reta, ok? Já no caso de termos 2 setas paralelas, os pontos que equidistam dessas 2 setas, ou seja, essas retas paralelas que não se cruzam, não, elas não se cruzam, por isso que elas são chamadas de paralelas, vão estar entre as 2 setas, porque se eu colocar mais para baixo, vai estar mais próximo da reta S, se eu colocar para cima, mais próximo da reta R, então lógico vai ter que estar no meio, para que tenha uma mesma distância das duas. Então eu tenho que achar bem o meio aqui, ok? Essa reta é a reta que a gente chama de reta paralela ao meio. A reta paralela ao meio, todos os pontos têm a mesma distância, tanto da reta E quanto da reta S. Mas para fazer a paralela ao meio, lembra que primeiro eu preciso achar o meio. Para achar esse meio corretamente, eu preciso fazer um ângulo de 90 graus para obter essa distância, tá? E depois que eu achar o meio aqui, então eu vou fazer segmento, achar o ponto médio do segmento aqui, e vou traçar com meus esquadros, né? A minha paralela bem ao meio, paralela P. Tomem cuidado para não confundir, tá, gente? Aqui tem como que tá pertinho do outro, mas toma cuidado para não confundir. Nesta aqui, ó, os pontos têm uma medida,
vai aparecer apenas uma reta. E aí, com a medida dada, eu vou achar duas retas. Nesse caso, eu tenho duas que equidista, então eu vou fazer a paralela no meio. Tá? Então, aqui eu tenho uma, faço duas, aqui eu tenho duas, faço uma. Toma cuidado para não confundir isso. Ok? E sobre as pesquisas de pontos, né? Tá bem facinho aqui, mas é só lembrar que para obter um ponto, né? Isso aí depois ajuda, principalmente nas construções que a gente já começou a fazer, por exemplo, de triângulos, que a gente tem, né? Que a gente encontra o ponto no cruzamento, ou de duas retas, ou de duas linhas curvas, ou até mesmo de uma curva e uma reta. E no nosso caso, nós estamos usando, no caso da linha curva, que é o arco de circunferência.